Eu fui o idiota que, após descobrir a traição do meu cunhado, decidi contar tudo para minha cunhada, que estava grávida. O que aconteceu depois? Bom, minha esposa, ao invés de ficar do meu lado, achou que eu tinha arruinado a vida da irmã dela e quase me expulsou de casa. Agora, a dúvida em fiz o certo? Ou minha tentativa de ser o herói virou o maior erro da minha vida? O nome é Gustavo. Tenho 27 anos, e até recentemente, achava que sabia o que era casamento e tudo que envolvia ele. Estava casado há 3 anos com a Lúcia, minha esposa, e com ela, um relacionamento saudável, ou pelo menos eu achava que era. Mas, de alguma forma, as coisas começaram a mudar de maneira tão sutil que, quando percebi, já estava imerso em um inferno que eu mesmo criei. Lúcia, apesar de ser um pouco difícil, era a mulher com quem eu havia decidido passar o resto da vida. Ah, claro, eu sabia das pequenas manias dela, quem não tem? Mas nada que me fizesse questionar a relação. Até que um certo dia, numa simples reunião com amigos, o mundo desabou. Eu estava distraído, rindo, trocando piadas sobre qualquer coisa trivial, quando meus olhos se depararam com algo que eu não estava esperando. Lá estava o André, meu cunhado, sentado com uma mulher que eu não reconhecia. A cena era até inofensiva, em um jantar comum. Porém, algo me chamou a atenção. Não sei se foi o modo como eles trocavam olhares ou a proximidade um do outro, mas foi ali que tudo começou. Não pensei muito nisso na hora. Afinal, era só um jantar e meu cunhado não era nenhum santo. Já sabia que ele gostava de dar uns rolês por aí, mas, sei lá. Eu não queria ser aquele tipo de cara que inventa drama por qualquer coisa. Então, continuei a noite, até que vi algo que realmente me deixou em choque. O beijo. Não foi nada exagerado, só um beijo leve na boca, mas era o suficiente para me fazer congelar. Meu primeiro impulso? Ignorar. Eu deveria ignorar, seguir minha noite e esquecer aquele momento constrangedor. Mas não consegui. Algo em mim queria saber mais. Não sei se foi o senso de justiça ou apenas minha natureza de querer resolver tudo que me fez ir até o André. E aqui começa a minha primeira grande decisão estúpida. Eu não fui falar com ele. Em vez disso, decidi contar tudo para Lúcia. Eu estava tão convencido de que estava fazendo certo. Estava ajudando a família dela, certo? Afinal, a irmã dela estava grávida e o último que ela precisava era de um marido traidor. Então, assim que cheguei em casa, joguei a bomba. Lúcia, você não vai acreditar no que eu vi hoje. Ela me olhou, aguardando a história. Eu falei sobre o jantar, os olhares trocados, e o beijo. Ela, ao invés de ficar chocada, ficou calma. Não era a reação que eu esperava. Ela não estava indignada, mas estava tranquila demais, como se já soubesse, como se aquilo fosse uma conversa de quinta-feira à tarde. Eu disse a ela que não poderíamos deixar a irmã dela continuar vivendo essa mentira. Que era o momento de falar a verdade. E foi aí que Lúcia me disse algo que me fez perder toda a paciência. Não podemos fazer isso, Gus. Você sabe que a Beatriz está grávida. Não podemos destruir o casamento deles agora. Eu só fiquei ali, parado, olhando para ela como se ela tivesse acabado de me dar um soco na cara. O que ela estava dizendo? De repente, minha esposa, com toda a sua calma, estava me pedindo para mentir. Não podemos acabar com o casamento deles, ela dizia. E eu, como se fosse um palhaço, tentava argumentar. E ela continuava a se recusar, dizendo que não deveríamos envolver a irmã dela. Que o casamento deles não era meu problema. WTF? Mas o cara está traindo ela, Lúcia. E você quer que eu ignore isso? Mas ela não queria ouvir. Cada vez que eu tentava argumentar, ela apenas virava o rosto. Quando percebi, ela me ignorava. Eu só queria fazer a coisa certa. Como alguém pode defender uma pessoa assim, traindo a própria esposa? Então, eu tomei uma decisão. Se ela não ia fazer nada, eu iria. Fui até a casa da Beatriz. O que eu deveria fazer? Ser o herói da história e salvar minha cunhada da mentira. Foi ali que o buraco ficou mais fundo. Ah, a família. Um conceito maravilhoso quando você olha de longe, cheio de sorrisos e abraços, certo? Mas quando você realmente começa a se envolver, a história muda. Agora, deixe-me contar um pouco sobre os bastidores dessa peça de teatro chamada Família. Porque sim, nada é tão simples quanto parece. A Lúcia e a Beatriz, irmãs de sangue, ou como gosto de dizer, irmãs de combate, nunca foram grandes amigas. Mas não era o tipo de briga de irmãs que você vê em comédias românticas, não. Não era só uma rivalidade amigável, cheia de farpas e discussões sobre quem ficaria com a última fatia de pizza. Não. O relacionamento delas era um campo minado de ressentimentos, desentendimentos e, claro, aquelas pequenas indiretas que cortam mais fundo do que um facão afiado. A Beatriz, com seus 30 anos e um ar de quem já passou por vários dramas, sempre foi a mãe da família. Ao menos era assim que se via. Ela tinha aquele tipo de personalidade forte, capaz de dominar qualquer ambiente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nela que me incomodava. Ela não confiava em ninguém. Sempre achava que estava sendo enganada ou traída, e sua desconfiança parecia ser uma extensão de sua personalidade. E isso me fazia pensar que, de alguma forma, ela tinha razão em ser tão desconfiada, porque, bem, com o homem que ela tinha ao lado, era até difícil culpar sua paranoia. Já a Lúcia. Ah, minha Lúcia, com seus 26 anos e uma mistura de docilidade com um temperamento explosivo. Ela e Beatriz se conheciam desde o berço, mas não parecia que se conheciam de verdade. Havia um muro entre elas, e esse muro só crescia com o tempo. O que aconteceu entre elas para chegar nesse ponto, eu nunca soube. Mas o que me parecia é que a Lúcia tinha um certo medo de enfrentar a irmã. Beatriz tinha uma maneira de pressionar as pessoas ao seu redor, como uma aranha tecendo sua teia sem que você soubesse. Então, aí estava eu, o namorado que se casou com a irmã problemática de Beatriz. A boa notícia era que eu e meu cunhado, o André, sempre tivemos uma boa relação. Não éramos os melhores amigos do mundo, mas a gente se entendia. Conversávamos sobre futebol, política, o clima, aquelas coisas básicas. Não tinha nada de profundo entre nós, mas sempre achei que ele fosse uma pessoa decente. Claro, quem diria que, por baixo dessa fachada de bom rapaz, estava um traidor de carteirinha? Lembro-me de uma vez em que estive em uma churrascada na casa da Beatriz. André estava lá, sempre o cara alegre, trocando piadas e tentando ser o centro das atenções. Mas a Beatriz olhava com um olhar desconfiado. Não era um olhar de raiva, mas de algo mais sutil, em desconfiança. Às vezes, eu até me perguntava se ela sabia de algo que eu não sabia. Afinal, a mulher tinha um sexto sentido para detectar qualquer tipo de traição. Eu até tentava acalmá-la, mas ela sempre tinha algo a dizer, algo para desconfiar. Eu acreditava que ela tinha algum tipo de obsessão pela perfeição, e isso acabava refletindo nas suas relações, especialmente no casamento.
Com o tempo, comecei a perceber que a vida de casado deles não era como parecia. Quando André começou a se afastar mais, por motivos estranhos, não era difícil deduzir que algo estava errado. Não era só a rotina normal de um casamento com filhos ou com a pressão do trabalho. Era algo mais profundo, mais intrínseco. Quando ele começou a mentir mais e a voltar mais tarde de reuniões de trabalho, a coisa começou a ficar mais clara. Foi nesse ponto que, sem querer, comecei a me envolver mais. Quando a Beatriz ficou grávida, pensei que talvez essa fosse a oportunidade perfeita para André mudar. Afinal, ter filhos traz essa ilusão de que as pessoas mudam, não é? Mas, ao que tudo indicava, ele não estava mudando. Ou talvez, fosse tarde demais para mudar. O fato é que, quando eu vi aquele beijo com a mulher desconhecida, fiquei em choque, mas não surpreso. No fundo, sempre soube que as coisas não estavam bem para ele. Eu, como um bom amigo e genro da família, decidi que tinha que fazer algo a respeito. A verdade seria dolorosa, mas, ao mesmo tempo, necessária. E por mais que a minha esposa me dissesse para ficar fora disso, para não interferir, algo dentro de mim me dizia que a verdade precisava ser revelada. Eu não conseguiria viver com essa culpa, não depois de ver o que vi. E por mais que minha esposa quisesse me convencer de que era melhor não falar nada, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Mas, claro, na minha mente, a dúvida sempre martelava em seria realmente a coisa certa a fazer, o mais fundo. O ar estava pesado naquele dia. Eu sabia que estava prestes a fazer algo que poderia arruinar meu casamento, minha relação com a minha esposa, e, claro, qualquer chance de um futuro feliz com a minha família. Mas, àquela altura, eu não sabia mais o que fazer. Quando a verdade bateu na porta, não consegui mais ignorá-la. Eu cheguei à casa da Beatriz no fim da tarde, esperando que a luz da verdade fosse mais forte que a escuridão que me consumia. Eu sabia que o que estava fazendo poderia ser uma catástrofe, mas, ainda assim, estava determinado a seguir em frente. Ela estava sozinha em casa. André, o traidor, provavelmente se escondia em algum canto, fazendo o que sabe fazer de melhor e mentir. Bati na porta e, antes mesmo de ela me convidar para entrar, já fui direto ao ponto. O silêncio que nos envolveu foi suficiente para fazer meu estômago revirar. Eu estava prestes a tirar a venda dos olhos dela, e, naquele momento, eu sabia que não haveria como voltar atrás. Eu, o idiota que pensava que poderia salvar o dia, estava prestes a entregar uma bomba relógio. Beatriz, eu comecei, minha voz tremendo. Preciso te contar algo sobre o André. Ela me olhou com aquela expressão desconfiada, mas não disse uma palavra. Eu tomei isso como um sinal para continuar. Era agora ou nunca. Hoje, eu o vi. Ele estava com outra mulher. Jantando, rindo, e até trocando um beijo com ela, falei, tentando controlar o nervosismo. Beatriz não reagiu imediatamente. Ela ficou em silêncio, seus olhos vazios de emoção, como se estivesse processando a informação. Ela se levantou lentamente da cadeira onde estava sentada, caminharam para a janela, olhou para fora e, por um momento, não disse nada. A tensão no ar era palpável, como se a verdade estivesse se espremendo no ambiente, querendo se libertar, mas Beatriz ainda não sabia se deveria aceitá-la. Você está me dizendo que meu marido está me traindo? Sua voz estava mais calma do que eu esperava, como se ela já soubesse da traição, mas não queria admitir. Eu não sabia o que fazer com essa pergunta. Era como se ela estivesse esperando a confirmação de algo que já intuía, mas não queria acreditar. Eu balancei a cabeça, incapaz de dar uma resposta que pudesse mudar o rumo da situação. Ela me mandou embora. Com um simples gesto de mão, ela indicou que eu deveria sair. E eu saí. Eu sabia que a minha missão estava cumprida, mas a culpa me corroía por dentro. Eu tinha feito o que achava que era certo. Fui o herói da história, ou pelo menos acreditava que estava sendo. Eu voltei para casa, sentindo um peso enorme nos ombros, como se estivesse carregando o mundo. A primeira coisa que eu fiz foi procurar minha esposa. Eu precisava contar a ela o que havia acontecido. Mas, ao entrar em casa, eu percebi algo estranho. Não havia o sorriso que normalmente acompanhava o rosto dela. Não havia a sensação de acolhimento que costumava me confortar. Ela estava diferente. Seu olhar estava vazio, distante, como se tudo o que estava acontecendo fosse uma grande surpresa para ela. Você contou para ela? Lúcia me perguntou, sua voz tensa, mas com um toque de curiosidade. Sim, eu respondi, sem saber exatamente o que esperar. Lúcia me olhou com uma expressão que era uma mistura de raiva e confusão. Ela não disse uma palavra a mais. Eu sabia o que isso significava. Eu não estava mais apenas lidando com o sofrimento da Beatriz. Agora, estava lidando com a perda da confiança de minha esposa. E isso, meu amigo, é algo que não se conserta com facilidade. O telefone tocou mais tarde. Era a Beatriz, chorando. Ela me agradeceu por ter sido honesto, mas ao mesmo tempo, me disse que eu não deveria ter contado a verdade dessa maneira. A vida dela estava em ruínas, e, de alguma forma, eu tinha sido responsável por essa tempestade. Ela disse que estava indo embora de casa, mas, de alguma forma, não podia haver uma solução imediata. As palavras dela eram uma mistura de dor, raiva e impotência. Ela me pediu ajuda. Eu não sabia o que fazer. Quando ela mencionou que estava sem dinheiro, uma sensação de culpa me invadiu. Era como se eu tivesse puxado o tapete dela sem nem perceber. Decidi, então, ajudá-la de alguma forma. Fui até o banco, fiz um depósito para ela e disse que, se precisasse, me ligasse. Mas, por mais que eu tentasse me convencer de que estava fazendo bem, uma parte de mim questionava se eu realmente estava ajudando ou apenas complicando mais ainda as coisas. Minha esposa não aprovava nada do que eu estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que havia feito o que achava certo. Quando cheguei em casa, a expressão de Lúcia foi como uma faca afiada, cortando o que restava de nossa relação. Eu tentei explicar, mas ela não queria ouvir. Apenas me olhava com uma raiva silenciosa, como se eu fosse o vilão da história. Eu havia destruído a família dela. Eu havia arruinado tudo. O mais cruel de tudo? A culpa que eu sentia por ter feito a coisa certa. O que diabos eu estava fazendo? Será que eu fiz o certo ao revelar a traição? Ou será que a minha obsessão pela verdade destruiu tudo? Eu não sabia mais. O que eu sabia era que, depois de contar a Beatriz o que estava acontecendo, tudo na minha vida começou a se desmoronar. Nada me preparou para o impacto que eu sentiria depois de contar a Beatriz sobre a traição. O que eu achava que fosse uma ação nobre, uma tentativa de salvar a integridade de sua vida, acabou se transformando em uma série de reações em cadeia que eu mal podia controlar. A pressão em meu peito aumentou a cada dia, e, mesmo depois de contar a verdade, parecia que eu tinha perdido o controle total sobre minha própria vida. A coisa mais difícil não foi confrontar a Beatriz, mas lidar com a resposta que ela e, principalmente, minha esposa, deram a isso. Na manhã seguinte, minha esposa não estava em casa. Ela foi trabalhar, mas quando me ligou, percebi no tom de sua voz que o buraco que havia se aberto entre nós não seria facilmente fechado.
Eu podia ouvir o silêncio. Aquele silêncio exato que antecede uma guerra. Você fez o que achou que estava certo, mas agora você acha que vai sair ileso? Você não está entendendo as consequências, não é? Lúcia disse, com um misto de raiva e tristeza que me deixava sem palavras. Eu ainda não sabia o que dizer. Eu sabia o que ela queria ouvir de mim, mas não era isso que ela ia obter. Eu não fiz isso por mim, Lúcia. Eu fiz porque não dava mais para esconder a verdade. Eu tentei explicar, mas sabia que não havia mais como justificar. Beatriz me mandou uma mensagem mais tarde. Eu vou embora de casa. Não aguento mais ficar aqui com ele. Ele me traiu, e você me contou a verdade. Eu não sei se devo te agradecer ou te odiar. Não sei mais o que fazer. Ela tinha tomado a decisão, mas de alguma forma, me sentia como vilão nessa história. Ela ainda estava tentando entender como sua vida havia virado de cabeça para baixo, e eu não podia culpá-la por isso. Eu também estava tentando entender. O que aconteceu depois foi uma enxurrada de reações de todos os lados. André ligou para minha esposa, e eu sabia o que viria a seguir. A reação dele era inevitável, mas isso não me preparou para a forma como ele a manipulou. Claro, ele se fez de vítima, como sempre. Eu nunca quis isso. Você não entende, Lúcia. Eu estava apenas passando por uma fase difícil. Eu cometi um erro, mas ela não é nada. Só foi uma escapada. Ele me tratava como se fosse o verdadeiro culpado pela bagunça, como se eu fosse o responsável por todo o caos que estava se instalando. Minha esposa, por sua vez, estava furiosa comigo. Ela foi até o ponto de me acusar de arruinar tudo. Você destruiu a nossa família. Você destruiu o casamento da minha irmã. Você não tem ideia do que fez, não é? Ela não estava mais falando comigo como antes. A raiva dela parecia que me perfurava a alma, como se cada palavra fosse uma lâmina afiada. No entanto, o que mais me deixava confuso era a posição de Lúcia. Eu entendi a dor dela, claro. Mas ela estava defendendo um homem que, a essa altura, não tinha mais nenhuma credibilidade. Eu já sabia da traição. Eu vi com meus próprios olhos o que ele estava fazendo. E mesmo assim, ela estava se agarrando a ele como se fosse o único erro que ele tivesse cometido, como se todo o resto fosse justificável. Eu tentei insistir para que ela visse a situação sob outra perspectiva. Lúcia, ele traiu a sua irmã. Você não está vendo o óbvio? Mas ela estava irredutível, implacável. Não é assim que as coisas funcionam. Ele errou, mas a família precisa de você. Se você tivesse ficado calado, nada disso teria acontecido. O que mais me machucava era o fato de que, enquanto ela defendia André, ela não estava vendo que a verdadeira vítima ali era a própria irmã dela, Beatriz. Então veio a conversa com minha cunhada, aquela que eu achava que poderia confiar. Ela me agradeceu, claro, mas não da maneira que eu esperava. A ligação de Beatriz, depois que ela foi embora, foi carregada de uma dor que eu não podia ignorar. Eu vou seguir em frente, mas não sei se vou conseguir superar isso tão rápido. Eu não sei se posso te perdoar. Não sei se você fez a coisa certa, ou se você acabou de bagunçar a minha vida ainda mais. Eu ouvi ela chorando do outro lado da linha, e foi como se todas as minhas certezas se desfizessem em um segundo. Eu queria acreditar que estava fazendo certo, que eu estava sendo um amigo leal, um irmão. Mas tudo o que consegui foi aprofundar o abismo. A vida de Beatriz nunca mais seria a mesma, e eu, sendo culpado direto, estava jogando gasolina no fogo, sem nem perceber. A ironia disso me fazia rir de nervoso. Eu que pensei que estava salvando algo, mas na verdade, estava destruindo tudo. Lúcia não me falou mais diretamente depois daquele dia. As discussões eram sempre interrompidas por um silêncio gélido. Ela me olhava com desprezo, como se eu fosse um estranho. Eu realmente havia perdido a esposa, a confiança dela e a família dela, tudo por causa de uma boa ação, uma ação que eu acreditava ser certa. Então, eu me vi diante de um dilema que eu nunca imaginei que enfrentaria, e eu estava realmente ajudando Beatriz, ou fui um idiota que não sabia o que fazer com a verdade? Eu passei dias tentando entender se a mentira não teria sido uma opção mais viável. Mas e se a mentira tivesse custado ainda mais? Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, eu sei disso. Tenho minhas falhas, e muitas delas são visíveis para quem está mais perto. Mas, por mais que as pessoas ao meu redor tentem me convencer do contrário, nunca imaginei que minha própria vida fosse se transformar em um jogo de tabuleiro, onde as peças estão sempre sendo movidas por outros, e eu, no final, sou o único culpado por tudo o que acontece. Se o buraco que cavamos juntos não nos engolir, com certeza a ironia disso vai nos sufocar. Eu olhava para o meu reflexo no espelho todos os dias, tentando entender onde eu havia errado. Por mais que eu tentasse me convencer de que fiz o certo, aquela sensação de vazio ainda me consumia. Fui honesto. Não só com Beatriz, mas comigo mesmo. Eu sabia que, ao contar a verdade, as coisas nunca mais seriam as mesmas. O que eu não imaginava é que, talvez, fosse eu quem não fosse mais a mesma pessoa. Eu mudei, e por mais que as palavras de Lúcia, com toda a sua raiva, me fizessem duvidar de minhas ações, algo dentro de mim ainda acreditava que eu havia feito o único movimento possível. Porém, havia algo mais que me incomodava, uma sensação de frustração que não podia ignorar e eu não me arrependia, mas também não conseguia me orgulhar disso. Era um campo minado de emoções conflitantes. A cada conversa com minha esposa, eu percebia que ela não conseguia se desvincular do marido, do homem que, mesmo traindo sua irmã, ainda era o homem com quem ela havia construído sua vida. Ela ainda via André como cara que, no fundo, era o único que podia amá-la de verdade, e isso doía de uma maneira que eu não conseguia descrever. Como é possível querer salvar alguém que não quer ser salvo? Eu tentava falar, tentava entender, mas ela me olhava como se fosse um monstro. Ela se sentia atraída por mim, e não por ele. A ironia de tudo isso não se escapava de mim. Eu estava fazendo o que ela não tinha coragem de fazer, e o mais revoltante, ela não me agradecia por isso. Na cabeça dela, eu atraí mais do que ele atraiu. Eu tinha arruinado a nossa família, como ela disse. E a cada palavra, eu ficava mais perplexo, mais distante, como se meu papel fosse de culpado, mesmo que minha única falha tenha sido ser fiel à verdade. Por um momento, pensei em entrar em modo de defesa. Queria argumentar, queria gritar e dizer que, sim, eu fiz o que eu sabia que precisava ser feito. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia um idiota. Um completo idiota. Afinal, se ela não via que a verdade é sempre melhor do que a mentira, o que mais eu poderia fazer? Se o que eu fiz fosse mesmo a coisa certa, por que ela não se sentia grata? Era só isso que eu queria, em um reconhecimento. Mas nada vinha. Apenas mais raiva e frustração. Eu poderia ter me afastado de tudo isso, teria sido mais fácil fingir que nada estava acontecendo e assistir minha esposa e minha cunhada se afundarem em sua negação mútua. Mas eu não sou assim. Eu tinha que agir, mesmo que isso me custasse tudo. Mas agora, me perguntava, em por que agir com a verdade se a mentira teria mantido tudo em seu lugar, intacto, sem sacrifícios?
Não há como voltar atrás, a não ser que você jogue tudo para o alto e ignore as consequências de suas ações. Porque, depois de tudo, a sensação de fazer o certo parecia tão errada. Talvez o problema estivesse em mim, talvez eu estivesse dando importância demais ao fato de que fiz o que eu acreditava ser moralmente correto. Talvez eu só estivesse tentando me convencer de que a verdade vale a pena. Será que vale? Porque a partir do momento em que você diz a verdade, você quebra a confiança, cria incertezas, e pior de tudo, planta dúvida naqueles que você ama. Eu pensava muito sobre minha relação com Lúcia, especialmente depois de tudo o que aconteceu. A relação que nós dois tínhamos nunca foi perfeita, mas era nossa. Quando eu contei a Beatriz sobre a traição, estava sendo direto, talvez até frio demais. Mas eu sabia que a mentira seria mais dolorosa no longo prazo. Lúcia, por outro lado, parecia ser movida pela emoção de proteger sua irmã. Ela via a traição como um erro. Ela via a nossa relação como um erro. E, de certa forma, ela estava certa. A ironia é que, se eu tivesse tido a coragem de mentir, de cobrir os erros de André, eu teria sido um herói aos olhos dela. Eu teria feito a coisa certa, ao contrário de ter dito a verdade e arruinado nossa relação para sempre. E a mais cruel das ironias, e mesmo sabendo que eu fiz a coisa certa, eu não conseguia me livrar da sensação de ter feito a coisa errada. De ter perdido algo que eu sabia que jamais voltaria. A verdade, no final, não traz alívio, traz dor. Não importa o quanto eu tentasse convencer a mim mesmo de que minha ação tinha sido nobre, eu não conseguia ver o mundo da mesma forma. Eu estava sozinho. Eu sabia que as consequências da minha ação eram maiores do que eu imaginava, e ainda me pergunto se algum dia poderei me sentir confortável com a decisão que tomei. Eu poderia ter feito outra coisa? Eu deveria ter ficado quieto? Não sei. Só sei que agora, mesmo com a dor de ver minha esposa distante, meu cunhado ainda justificando sua traição, e minha cunhada confusa sobre a decisão que eu tomei, eu não posso voltar atrás. Eu fiz o que achei que era certo, e a ironia disso é que a verdade, que é algo que todos devemos defender, me destruiu. Eu não sabia mais o que pensar, nem o que fazer. Não sabia se o que eu fiz foi certo, se era o que eu deveria ter feito ou se, no final das contas, tudo o que eu realmente fiz foi destruir minha vida e a dos outros ao meu redor, sem nem sequer conseguir me orgulhar disso. Eu falo de um jeito que parece que tudo foi uma escolha racional, mas a verdade é que, por dentro, me sinto um completo caos, perdido em um emaranhado de dúvidas, frustrações e um sentimento constante de traição. O que me incomoda é que, no fundo, eu não tenho certeza se fiz o que era certo. Sei que, tecnicamente, a verdade sempre deve prevalecer, mas quem sabe a dor que ela traz não vale mais a pena do que as mentiras que poderiam ter preservado as coisas como estavam? Eu não sou um herói, nem tenho a pretensão de ser. Na verdade, estou mais para aquele idiota que acredita que o bem sempre triunfa, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Será que a verdade vale a pena quando ela destrói as vidas ao seu redor? Isso me consome, mais do que a ideia de ter falhado em ser um bom marido. Talvez, se eu tivesse mentido, tivesse jogado o jogo das aparências, tudo estaria bem agora. Mas não, eu optei por jogar limpo. O que mais me dói não é a raiva da Lúcia, ou o fato de Beatriz ter se afastado de mim. Não. O que realmente dói é perceber que, no fundo, eu não estou fazendo tudo isso porque sou bom, ou porque acreditei que estava salvando minha esposa ou minha cunhada de uma grande dor. Eu fiz tudo isso porque eu não sabia mais como viver em uma mentira. Eu cansei de ver as coisas se desmoronando ao meu redor e fingir que estava tudo bem. Porque o certo, quando feito de forma tão direta, parece tão errado. E agora, como fico? O que eu faço? Ela ainda não me respondeu. Não que eu estivesse esperando que ela me abraçasse e dissesse que eu fiz o certo. Isso seria pedir demais, não? Eu sabia que a resposta seria essa. Ela se afastou de mim, e eu posso entender isso. Afinal, o que é mais fácil, viver com a verdade ou se agarrar a uma mentira confortável? Eu sei a resposta. Eu também sei que a decisão que tomei não afetou apenas minha relação com ela, mas com a minha própria cunhada. Eu costumo dizer que a verdade liberta, mas neste caso, ela só trouxe mais correntes. Estou preso em algo que eu mesmo criei, e agora me vejo sem forças para lutar. Eu entendo, é claro. Ninguém gosta de ser o vilão da história, e, no final, parece que foi eu quem se colocou nesse papel. Eu poderia ter sido a pessoa que salvou tudo, mentindo e deixando as coisas como estavam, mas eu escolhi o caminho mais difícil, o caminho que me fez perder tudo. O que eu achava que seria um ato de coragem foi, na verdade, o que destruiu qualquer chance de reconciliação, não só com a Lúcia, mas com todos os outros que estavam envolvidos. O que eu fiz foi impulsivo, talvez até egoísta, mas, no fundo, eu não me arrependo. Eu precisava fazer isso. Precisei. Então aqui estou eu, sentado, refletindo sobre o que aconteceu, me perguntando se tudo valeu a pena. O que eu mais queria agora era ter uma resposta para essa pergunta. Porque, honestamente, nem eu sei mais o que fazer. Eu sei o que deveria fazer, claro. Pedir desculpas a Lúcia e tentar reconquistar sua confiança, mas será que isso ainda tem algum sentido? Ela vai me perdoar? Ela vai olhar para mim da mesma forma novamente? Eu duvido. Eu ainda vejo o rosto de Beatriz, me encarando como se eu fosse um monstro, enquanto André estava lá, com seu sorriso de desprezo e sua arrogância. Ele não teve que lidar com as consequências da sua traição. Ele não precisou fazer nada, além de continuar sua vida, enquanto eu fui o único a carregar o peso dessa verdade. Eu fui o único a ter que me ver em uma espiral de remorso e arrependimento, questionando se, de fato, fiz a coisa certa. Eu sou o único culpado, e é difícil carregar isso. Talvez, um dia, ela me perdoe. Talvez, um dia, todos percebam que eu realmente tentei fazer o que era certo, mesmo que de uma maneira que ninguém entenda. Eu não me envergonho do que fiz, mas também não tenho a coragem de me orgulhar. Apenas me sinto vazio. Agora, a única coisa que me resta é perguntar se eu realmente fui o herói aqui? Ou só fiz tudo isso para me convencer de que estava no caminho certo, enquanto destruía o que eu mais amava? Preciso saber a opinião de vocês. Será que eu fui o idiota da história, ou fiz o que qualquer pessoa honesta faria? Por favor, me ajudem. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!